Boa tarde, bem-vindos ao Cardcast. Estamos aqui hoje com a convidada Gina e vamos falar sobre o tema Transgeneridade. É isso, vamos bater um papo, conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante na nossa sociedade brasileira e dentro da comunidade LGBTQIAP+, também. Gina, qual é o maior desafio? Qual a maior dificuldade no dia a dia como travesti? Então, assim, eu acredito que na sociedade brasileira que a gente vive, as pessoas trans, elas ainda não têm espaço, né? Elas não são sequer consideradas em diversos espaços. E eu acredito que, tipo assim, só o fato de você se posicionar enquanto uma pessoa trans, né? Enquanto uma travesti, isso já tem um impacto muito grande ao seu redor, no seu mundo, na sua família, no seu roda de amigos, em todos os espaços que você estiver presente, isso vai ter um impacto muito grande, né? E vai atrapalhar, digamos assim, né? Em diversos aspectos da sua vida, né? Infelizmente, como a sociedade brasileira, ela ainda insiste em muita transfobia, a gente sabe que no mercado de trabalho, até acesso à saúde, assim, saúde pública, são diversas coisas assim que dificultam muito a nossa inserção, de fato, na sociedade. Sabemos que se assumir é complicado. Independente de se seja uma pessoa transexual ou homossexual, é difícil para a família aceitar, e aí a gente fica com aquele receio de o que minha família vai achar, o que a sociedade vai achar. Então, a gente fica em um conflito interno com a nossa personalidade e tentando agradar as outras pessoas. Então, eu imagino o quão difícil deve ser enfrentar todas essas barreiras, esses percalços que as pessoas transexuais, as travestis, têm e enfrentam na nossa sociedade. Outra perguntinha que separamos foi: qual o momento mais difícil durante a transição? Assim, eu acho que no início, né, a gente sempre tem muitos receios, como é que eu posso dizer assim? Até a primeira vez que você vai, né, digamos assim, no meu caso, né, exemplificando. Primeira vez que eu saí com uma bolsa, com roupas femininas, coisas nesse sentido, né, até então, a vivência que eu tinha, né, as pessoas me identificavam enquanto um homem, né? Eu era pra ser, entre aspas, um garoto, e era isso que a sociedade esperava de mim. E a partir do momento que eu quebrei e rompi com essa ideia, né? Com essa ideia que foi imposta sobre o meu corpo, eu comecei a passar por diversos processos, né? E acho que um deles principal, assim, foi justamente de expressar ao mundo. Eu já vinha há alguns anos trabalhando na minha cabeça algumas questões, né? Acho que também é uma questão, são várias fases que a gente passa durante esse processo. Sim, sim. E acho que o momento decisivo, assim, de mais dificuldade, digamos assim, é justamente esse momento de você se expressar. Quando você começa, tipo, usar as roupas que você quer, que você tem vontade de você se libertar. É o momento que você também começa a se impor, né? Acho que essa questão de imposição, a partir do momento, essa é a minha identidade, eu sou assim, é uma coisa também que você recebe uma reatividade muito grande da sociedade, das outras pessoas. Falando isso sobre, como é que fala? Sobre como se vestir, como retomar a nossa identidade, que a gente sempre tem vontade de se vestir da forma que a gente quer, até da forma que a gente, tipo, vai andar, se sentar, se mexer pra, tipo, a outra pessoa não perceber que a gente enquanto a gente tá passando o período de aceitação, de transição. Então, eu falo até por mim mesmo, no período enquanto eu tava tentando me assumir, eu ficava retraído, não conseguia usar, tipo, essas camisas como... É uma camisa simples, mas, tipo, colorida, que sempre queria usar coisa básica. Então, short, assim, acima do joelho, também não usava shorts acima do joelho, porque diziam que era a coisa de viadinho, de bicha, então eu sempre via esses termos pejorativos. Então, quando eu me assumi em 2019, então eu comecei a utilizar essas coisas básicas, que para as outras pessoas é básica, mas pra gente que, quando consegue vestir e não se sentir oprimido usando esse tipo de vestimenta, é uma liberdade. Então... Assim, sobre isso, eu queria pontuar. Eu acho que é interessante a gente pensar também, né? Que eu acredito que durante nossa vida, nossa infância, a gente, enquanto pessoas LGBTQIAP+, nos foi tomada muita coisa, né? Nos foi retirada muita coisa, muito direito da gente fazer certas coisas, da gente se comportar de certas formas, né?
Mesmo que assim a gente tivesse pais que fossem compreensivos, a gente está em sociedade, então a gente sempre sofre essas influências, né? Seja de um professor, de um tio, alguém sempre vai de alguma forma dizer, isso que você está fazendo é errado, seu Com comportamento certeza. é errado, a forma como você está sentando, como você está, sabe? O que você está vestindo é errado. Então a gente sempre passa por isso, é muito importante quando a gente a gente percebe isso, né? A gente retomar tudo aquilo que é nosso, né? Sim, sim. Retomar tudo que a gente tem direito, que a gente sempre teve direito, só que, infelizmente, a gente passa por essas questões. Exatamente. É um período que tem muitos conflitos e complicado, né? Falando sobre que você falou que você já estava em um processo de aceitar isso na sua cabeça, vem a pergunta, a nível emocional, sente que sofreu uma mudança com a transição e quais são as diferenças entre o antes e o depois? Então, assim, eu acho que tem alguns aspectos, assim, sobre essa pergunta que eu precisaria analisar. No sentido de que houveram, sim, muitas mudanças, né, a partir do momento que eu passei por esse processo de transição, né? Por exemplo, e aí eu acho uma coisa importante de ser pontuada, os privilégios, digamos assim, que eu tive, né? Que infelizmente boa parte da população trans não tem, né? Eu tive acesso a uma educação de qualidade, eu tive, de certa forma, auxílio dos meus pais para que eu conseguisse finalizar meu ensino médio, todas essas coisas nesse sentido. Apesar de, enfim, saber o que isso me custou, no fundo, né? Porque, enfim, tudo são escolhas. Sim. E a nível emocional, o que é que acontece? Eu percebo que, tipo assim, durante o meu ensino médio eu era uma pessoa muito espontânea, muito expressiva, muito comunicativa. Sim. E eu acredito que, tipo assim, a partir do momento que eu me reivindiquei enquanto uma pessoa trans, uma travesti, algumas dessas coisas foram mudando, né? Eu comecei a ter muito mais receio, muito mais, às vezes, ficar um pouco mais introvertida em certos espaços, principalmente porque, finalizando o ensino médio, eu entrei no ensino superior. E a academia é um lugar, apesar de ser um lugar muito necessário que corpos trans ocupem, Sim. é um lugar muito, assim, complexo e difícil, né? Então, a gente sempre fica criando vários receios, a gente às vezes está em espaços com doutores e pessoas assim, né, que tem um certo prestígio social, e a gente sempre fica naquela coisa de tipo assim, quando não é as próprias pessoas nos espaços, né, olhando pra gente de forma torta e dizendo tipo, esse não é o seu espaço, sem necessariamente dizer, mas só a forma como olha, só a forma como, né, se porta diante de você, já expressa isso. Para além disso, acho que tem também questões internas que a gente tem que lidar. Então, foi e está sendo também, né? Eu acredito que esse processo é contínuo, de tomar esse espaço como um espaço que é meu por direitos também. Com certeza. A gente fica sem saber como agir. Ainda mais quando a gente tá em um processo de mudança recente, no caso. De uma mudança recente. E aí que sempre a gente tá passando por coisas novas, por situações novas. Dentro da família ou fora, com a própria sociedade. Então a gente meio que vai se adaptando às situações. E também ainda tem que enfrentar toda o preconceito e a ignorância de algumas pessoas. Então, como é que fala? Essa forma de se portar na presença de outras pessoas que têm um privilégio maior que o nosso é complicado. E eu acredito que tem um peso a mais, né? No sentido de, tipo assim, eu, enquanto uma travesti, estar num espaço acadêmico, querendo ou não, meio que eu tô cumprindo um papel, por mais que eu não queira, mas eu estou cumprindo um papel de representatividade, Sim. né? Então é um peso, também fica esse peso muito grande, tipo assim, eu tenho que me portar de determinada forma, porque senão as pessoas Eu vão tenho um achar peso. que, se eu me portar de uma forma errada, as pessoas vão achar que travesti é isso, travesti é aquilo. Infelizmente, isso acho que é uma consequência, né, de qualquer tipo de minoria que esteja ocupando algum espaço. E é por isso que eu sempre reivindico que a gente tenha pessoas trans, travestis, homens trans, em diversos espaços, né? Nas faculdades, nas academias e em todos os lugares, para que a gente também saiba ver esses corpos de forma plural, né? Tem Sim. gente que é boa, tem gente que não é, tem gente que é capaz, tem gente que, enfim. E falando sobre mudança, com que idade
é que começou a sua transição? Então, assim, com que idade começou minha transição? Eu fico pensando um pouco sobre essa pergunta, porque, assim, e é uma pergunta bem comum, assim, de ouvir de vez em quando. Porque eu acredito que, tipo assim, acho que a gente tem um pouco uma noção errada do que é a transgeneridade, né? A gente tem muito essa percepção de que, tipo assim, são pessoas que estão no corpo errado. Só que não se trata sobre isso, até porque os corpos, eles são livres. Né? Quem olhou pro meu tipo de corpo e falou, tipo, isso daqui é um corpo masculino, foram as pessoas cis, né? As pessoas cisgêneras, né? Pra quem não sabe, pessoas cisgêneras são as pessoas que, como é que se diz? Que não são trans, né? Que estão, tipo assim, de acordo com aquilo que a sociedade impôs. Então, a sociedade olhou pro meu corpo, no primeiro momento eu nasci, eu estava lá, eu era uma bebezinha, e a sociedade olhou pra mim e disse, isso daqui é um menino. E aí, a partir desse momento, toda a minha construção e a minha história, por meio das outras pessoas, né, seja dos meus pais, dos meus familiares, das escolas onde eu estive, tudo isso foi construído a partir de uma perspectiva de que estivesse formando um homem. Né? A partir do momento que eu, né, comecei a perceber isso, eu fui me desvinculando automaticamente. Então, acho que, tipo assim, foi um processo contínuo, né? Primeiramente, acho que de início, para qualquer pessoa trans, a gente, às vezes, por falta de representatividade, diversos outros aspectos, falta de informação também, a gente não tem noção de que é possível ser uma pessoa trans, de que é possível ser um corpo livre, né? Eu posso vestir a roupa que eu quiser, eu posso fazer isso. A gente não tem essa noção. Né? A gente tem uma cartilha muito específica de coisas que você tem que cumprir. Né? E aí, a partir do momento, acho que lá para os meus 11 anos, né? Inicialmente eu achava que eu era uma pessoa gay, um homem gay, no caso. E aí eu passei por esse processo, primeiro achando que era uma questão de sexualidade. Sim. Né? Que comecei. Tu começou também, né? Como é que se diz? A fase de amadurecimento. Comecei a me interessar por outros meninos e etc. E aí, acho que uns 2 anos depois, eu comecei a perceber que não se tratava apenas disso, né? Não é só sobre, tipo assim, as pessoas que eu quero me relacionar, mas era sobre mim também, a minha identidade e a forma como eu quero me portar no mundo. Então, tipo assim, acho que desde os meus 15 anos eu comecei a me identificar primeiro como uma pessoa não binária, né, que no caso são pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher. Eles estão ou fora desse espectro ou dentro desses dois espectros, né? Isso daí vai de cada pessoa pra pessoa. E aí, aos poucos, né, passou meu período de ensino médio e tudo mais, que eu fui me identificando muito com as travestis que estavam no meu redor, né? As pessoas trans que eu convivia. E eu comecei a cada vez mais perceber que eu também fazia parte daquele grupo de pessoas. Acho que é um pouco sobre isso, esse meu processo, assim, de descoberta e de transição. Eu acho que essa pergunta, eu ia perguntar quanto tempo levou a sua transição, ainda está em processo de transição. Isso Meio que você já respondeu, mas se quiser comentar. Não, só fazendo um complemento. É isso, eu acho que, tipo assim, todos nós passamos por uma transição, né? Nós, enquanto corpos e seres humanos, a gente está sempre nesse processo de mudar a nossa identidade. Até mesmo as pessoas cis, né? As pessoas que dizem, eu me identifico como homem, eu me identifico como mulher, né, e que estão de acordo, né, com essa lógica binária, acredito que até isso, aos poucos, a gente vai modificando. Por exemplo, uma mulher cis de 15 anos, depois de alguns anos, ela vai descobrir novas coisas sobre a mulheridade dela, sobre a forma dela ser mesmo, as liberdades e todas essas coisas. Então, acho que o processo de transição, assim, é contínuo, né? Tanto para pessoas trans quanto para pessoas cis, né? Mas, enfim. Me surgiu uma pergunta aqui, que no meio do bate-papo, pode ser até ignorância minha, mas é uma coisa, eu também sou da comunidade LGBTQIAP+, mas a gente não consegue aprender tudo, porque sempre tá em constante mudança, e então existem vários termos, existem várias coisas que a gente tem que estar pesquisando. Mas, já que a gente tá num processo aqui de bate-papo, de aprendizado, eu gostaria de saber se dentro da transgeneridade existe pansexualismo, demissexualismo. Então, assim, pansexualidade, no caso, É, né? Porque existe. o ismo, ele é um termo, o sufixo ismo, né? Ele é pejorativo. Mas, sobre essa questão de sexualidade, eu acredito que, tipo assim, ela é muito plural, assim, né? Tipo, uma pessoa trans, ela pode ser, digamos assim, se a gente tá tratando de um homem trans, ele pode ser um homem trans gay, né? Ou então ele pode ser um homem trans bi,
bissexual, ele pode ser um homem trans demissexual, pansexual, e por aí vai. Existem diversas possibilidades, porque são duas coisas diferentes, né? Sim. No primeiro momento a gente tá falando sobre sexualidade, que é a forma como a gente se relaciona com os outros, né? E no segundo momento a gente tá, né, nessa questão de gênero, a gente tá falando sobre identidade, né? A forma como eu me identifico. Então são dois aspectos totalmente diferentes que, enfim, né? Acho que por conta das opressões da sociedade, eles em algum momento se juntam também, né? Eu, por exemplo, antes eu me identificava enquanto um homem gay. Na verdade, eu nunca me identifiquei enquanto um homem. Sim, mas se reprimindo. eu sempre, tipo assim, as pessoas me colocavam numa caixa de que eu era, você é gay. Então, eu meio que assumi isso pra mim. Só que depois eu, enfim, passei por meus processos e hoje em dia eu me identifico enquanto uma pessoa bissexual. Essa coisa de rótulos meio que complica a nossa cabeça. Então, às vezes a gente tá ali se descobrindo. Ou a gente pode ser, ou a gente pode não ser. Mas a opinião, o julgamento do outro acaba que entra na nossa mente de uma forma assim que a gente tem que seguir o que o outro tá falando. E a gente começa a criar situações dentro da nossa cabeça que a gente fica, meu Deus, será que eu sou isso? Será que eu não sou? Será que eu sou tudo isso mesmo? Então, imagino que... Sobre isso, tipo assim, eu penso que é o seguinte, rótulos, eles não eram pra ser necessários, né? Infelizmente, na sociedade que a gente vive, eles cumprem um papel muito importante, né? Que é demarcar espaço. Então, tipo assim, se você não tem um rótulo, você não existe, basicamente. Então, tipo, se não existisse o rótulo, tipo, travesti, eu não existiria, né? Eu não estaria ocupando esse espaço. Então, eu acho que eles cumprem um papel político muito importante nesse sentido. Mas, levando em consideração como deveria ser, né? Que são, enfim, são pessoas, seres humanos, corpos livres, né? Na sociedade, não deveria ter todas essas questões, né? Que a gente tem que lidar. Essa pergunta, eu acho que você já respondeu também, mas como é que você se sentia antes da transição? Eu acho que era uma grande interrogação, assim, na minha cabeça. Eu acho que também, passei por, em momentos, assim, de pensar, tipo, será que eu sou uma pessoa trans? Será que eu não sou? Não sei o quê. Nananã. Eu acho que a cada momento, cada fase de descoberta minha, né? Quando começou a nascer, digamos assim, características de puberdade, digamos assim. Ah, sim. No período de puberdade, quando começou, né, a aparecer, enfim, toda aquela coisa, pelos pubianos, etc., a gente começa a fazer certas perguntas para si mesma, né, e aí, enfim, quando eu dei o primeiro beijo, aí começa a fazer outras perguntas, então, tipo assim, eu sempre passei por diversos momentos de, tipo assim, de completa dúvida, assim. E eu acho que quanto mais eu fui me informando, quanto mais eu fui me inserindo nesse mundo, né? E, tipo assim, conhecendo pessoas que também, de alguma forma, compartilhavam com vivências, né? Que se identificavam com a minha. Uhum. Acho que as coisas foram meio que se esclarecendo. No meu caso, ela falou tudo, né? Fica essa interrogação gigantesca. Então, eu sempre senti que eu não era igual aos outros meninos. Eu ficava, poxa, eu não gosto de futebol. Eu prefiro ficar brincando aqui de boneca, de amarelinha. Eu, tipo, tinha dias que eu ia pra casa da vizinha brincar de boneca escondido. Aí eu ficava lá no cantinho brincando com a menina. E aí, daqui a pouco, quando minha mãe me gritava, eu já saía correndo, largava a boneca no chão. Enquanto os meninos ficavam querendo jogar, tipo, jogava videogame, claro. De carro e tal, mas enquanto o menino queria ficar jogando futebol, eu queria estar assistindo Barbie, desenho. Então, eu sempre senti que eu não era igual aos outros meninos. Mas aquele processo de saber o que realmente a gente demorou bastante, demorou até demais, apesar de já saber, mas aí como tem todo esse processo da família, aceitar, do que a sociedade vai achar, que a gente não deve se importar, mas a gente se preocupa. Então, de fato, essa interrogação é o que predomina o que a gente sente antes da gente se assumir. E eu acho que, tipo assim, tem também as questões internas que a gente tem que lidar consigo mesmo, né? Tipo, quando a gente, mesmo que, tudo bem, eu percebi que eu sou uma pessoa trans, percebi que eu sou um homem gay. Ok, mas daí, pra você externalizar isso pro mundo, é um processo muito complicado, porque você também tem que entrar em, tipo assim, em harmonia consigo mesmo, né? Primeiro você, tipo assim,
perceber, identificar isso, e depois você entrar em concordância consigo mesmo, se aceitar, se acolher, ter todo esse processo que eu acho que é muito necessário e que seria muito melhor se, tipo assim, as famílias, né, de alguma forma cumprissem. Infelizmente, a gente sabe que na sociedade que a gente existe não é assim, mas seria muito importante que as famílias, os pais, né, os tios, os primos, irmãos e etc., acolhessem as pessoas LGBTs da sua família, Sim. né? Porque, enfim, é um processo muito complexo. Próxima perguntinha. Meu Deus, espera aí, deixa eu falar aqui mais pro microfone. Quando você assumiu uma travesti, deve ter enfrentado, né, várias reações das pessoas à sua volta. No geral, você se surpreendeu com as reações? Você diria que as surpresas foram mais positivas ou mais negativas? Assim, eu diria. Depende. Mas eu acredito que não, porque, tipo assim, foram muitos anos, tipo. Percebendo, conhecendo, pesquisando sobre a realidade das pessoas trans, né? Então, acho que quando eu realmente me assumi, externalizei isso para o mundo, eu meio que já estava com uma expectativa, né? Eu acho que talvez não tenha sido tão ruim quanto eu achava. Por Sim. exemplo, eu nunca sofri nenhum tipo de violência física, especificamente, né? Eu já sofri violência psicológica, já sofri diversos tipos de violência, mas não necessariamente violência física. Então, isso para mim foi uma surpresa positiva, Sim. nesse sentido, porque o medo era grande, né? E aí, quando eu comecei a, por exemplo, sair na rua, né, vestindo roupas e acessórios socialmente ditos como femininos, eu ficava muito nesse receio. Então, tipo assim, eu, né, me arrumava toda, etc., saía. E aí eu ficava bem calada, assim, e, tipo, ia pro ponto de ônibus e ficava calada, e ficava, tipo, olhando pros lados, assim, sabe? Uma coisa Aquele toda... medo gigantesco. tipo, de qualquer pessoa, tipo, ai, meu Deus, alguém vai falar alguma coisa, vai puxar meu cabelo, não sei. E aí, enfim, isso não aconteceu. Mas acho que, tipo assim, talvez de surpresa negativa foi no sentido da família mesmo. Não foi, não tive, tipo assim, eu não esperava ter nenhum tipo de acolhimento, mas uma reatividade muito grande, assim, né? Acho que principalmente por parte da minha mãe. Sim. Eu acho que foi uma coisa, assim, que eu não esperava. Tipo, eu esperava, óbvio, que sofrer esse preconceito vindo dela. Até porque, enfim, já vinha acontecendo, né? Por outros motivos. Mas foi uma coisa bem... E está sendo também, né? Uma coisa bem complicada nesse sentido de lidar. Mas, enfim... Assim, sobre a questão, tipo, dos amigos, eu acho importante pontuar, né? Que, tipo, na verdade, acho que foi bem tranquilo, assim. Porque no meu ensino médio eu sempre fui uma bicha, né? E aí, tipo, eu era bem afeminada, bem assim. Então, tipo, por exemplo, meu nome, eu já usava assim, né? O pessoal já me chamava, assim, de vez em quando. Mas como forma de brincadeira, né? Como forma... Enfim, apelido mesmo, coisa nesse sentido, enfim. Mas, enfim, foi uma coisa muito positiva, né? E eu ter essa rede de afeto, digamos assim, que me acolheu bastante nesse sentido. Mas, enfim, acho que também tive algumas complicações, né? Tipo, amigos errarem pronome, etc. Sim. Essas coisas assim. Que eu acho que, tipo assim, não deveria acontecer, obviamente, mas infelizmente acontece. E aí a gente tem que saber lidar, né? A relação, tipo assim, da pessoa que a gente tem afeto, mas aí ela tem, enfim, tem essas faltas de respeito com a gente. Sim. Enfim. E falando sobre nome, já que você tocou no assunto, por que a escolha do nome Gina Lúcia? Então, na verdade, Gina Lúcia surgiu, eu acho que no meu ensino fundamental, quando eu ainda, tipo assim, eu acho que eu tinha o quê? 12 anos, não sei, 11, 12 anos. E aí eu ficava pensando, tipo assim, um alter ego meu, uma outra versão Uma outra minha. personalidade. Uma outra personalidade minha que fosse menos medrosa, tipo, mais feminina, mais assim, tá? Uma versão minha feminina, digamos Sim. assim. Eu ficava pensando nessa possibilidade. E aí, acho que me surgiu esse nome, principalmente por ser muito parecido com o meu nome antigo, né? Meu Sim. nome morto. E aí, acho que, né? Depois de um tempo, eu fiquei com esse nome na cabeça. E aí, na roda de amigos,
às vezes comentando assim e tal, foi surgindo e as pessoas às vezes usavam, né, como brincadeira, alguma coisa do tipo. Isso meio que foi pegando. E eu acho que meio que foi o nome que acabou me escolhendo, não foi Aham. eu que escolhi. Massa, massa. Assim, você fez terapia, fazia antes, fez durante a transição, se faz hoje em dia. Você recomenda essa indicação para todos? Então, eu acho muito necessário a terapia para qualquer pessoa, né? Até aquelas que se acham as mais bem resolvidas do mundo, porque, tipo assim, é um processo da gente, digamos assim, é um momento na semana que a gente tem consigo mesmo, né? Claro, guiado por um profissional, por uma profissional, mas pra gente, enfim, refletir sobre questões nossas, saber lidar com nossos pontos positivos, saber identificar nossos pontos positivos e nossas toxicidades também, né? Porque querendo ou não, a gente tem efeito nos outros, né? Não tem como a gente conhecer uma pessoa e não causar um impacto. O impacto ele é inevitável. E assim, eu já fiz umas 2 vezes quando eu era criança. Acho que né, principalmente no período que eu tava me externalizando e me assumindo, eu comecei a fazer, principalmente para lidar com diversas questões, né? Essas questões tipo, é, sair na rua da forma como eu, né, gostaria e etc. Todas essas coisas, isso meio que de alguma forma foi passando na terapia, também para conseguir acesso a como é que se diz? Procedimento hormonal, né? Acesso a ter hormônios, etc. Mas por uma questão, principalmente, minha questão era principalmente questão de saúde básica e também de lidar com questões familiares e questões do meu dia a dia, da minha infância, que não foram bem resolvidas, todas essas coisas assim. Entendi. Eu queria perguntar que tipo de agressões você sofreu depois de se assumir sua transgeneridade, se você sofreu alguma. E se você estava preparada para elas, ou se tem algumas que ainda te machuca. Eu acho que Sim, você até respondeu na outra pergunta sobre o medo que você tinha, né? Então sim, meio que sim. já. Mas assim, ok. Como eu havia dito, tipo, nunca cheguei a sofrer nenhuma violência física, mas violência eu acho que, tipo assim, querendo ou não, e é uma coisa que as pessoas trans, elas vêm trabalhando durante todo o processo, querendo ou não, ela sempre vai nos encontrar, né? Seja num banheiro, seja num espaço público, seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho. É, E quanto mais pessoas trans, né, eu convivo e eu conheço, eu percebo que, tipo assim, é isso, a violência, ela, em algum momento, ela vai nos achar, né? Algumas violências que eu sofri, assim, eu acho que no sentido mesmo de, tipo, de preconceito, da pessoa chegar e falar alguma coisa assim, tipo, fazer piadinha, coisas nesse sentido, e também questões de, tipo assim, da minha família, né, da minha Sim. mãe, enfim, da minha família em Em geral. geral, em si. É isso. Eu acho que conseguimos abordar pontos importantes. Poderíamos ficar aqui conversando mais. O bate-papo tá fluindo. Tô gostando de aprender, apesar de ser da comunidade LGBTQIAP+, mas é um assunto que eu não pesquiso a fundo e também, como eu não tenho uma pessoa, uma travesti, eu não tenho convívio com a travesti, então meio que a gente vai deixando para escanteio esses assuntos, essas coisas que a gente precisa estudar. Então, eu acho que esse bate-papo de hoje foi um aprendizado que a partir de hoje vou começar a estudar mais sobre, que é bom a gente saber termos e sobre a transgeneridade. Então, você falou uma coisa muito importante que eu acho que é necessário todo mundo reconhecer, né? Todas as pessoas reconhecerem, que é justamente essa coisa de, tipo assim, não dominar um determinado assunto. Eu acho que isso para qualquer tipo de preconceito, né? Seja questões de transgeneridade, quanto questões de pessoas com deficiência, indígenas, etc. Sempre vai haver alguma minoria assim que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem um conhecimento aprofundado. E é por isso que eu digo assim que é muito importante a gente trazer essas pessoas para o nosso núcleo de convívio. É muito importante a gente buscar esse conhecimento, né? Se a gente não conhece pessoas trans, mas pesquisar sobre, eu acho que é muito fundamental nesse sentido.
E é uma coisa que eu sempre falo, é justamente de trazer o conhecimento trans para a sala de aula, né? Porque, querendo ou não, as pessoas trans, elas produzem conhecimento, a gente tem uma infinidade, assim, de coisas e sabedorias. É muito necessário que a academia e a ciência, ela também valide nossos conhecimentos, né? E traga para a sala de aula. É necessário discutir sobre transgeneridade nos cursos de medicina, nos cursos de ciências sociais, nos cursos de enfermagem, nos cursos de direito, porque são corpos que existem e eles não podem ser, tipo assim, negados em momento nenhum, né? Invalidados de momento nenhum. A gente não pode trabalhar só com a lógica binária de que só existe homem e mulher e o mundo é só isso, porque não é. O mundo não é só isso, né? E eu acho que tá na hora, principalmente das pessoas cis, delas reconhecerem isso e também chamarem a gente para os espaços, né? É muito necessário que tenham travestis e pessoas trans na academia, nas faculdades, nos círculos de amizade também. É necessário e importante que as pessoas contratem pessoas trans para suas empresas, comprem de pessoas trans, comprem os produtos de pessoas trans, as produções que as pessoas trans fazem, porque essas pessoas existem e elas estão aí, né? Elas estão produzindo, elas estão existindo, elas estão fazendo diversas coisas e cabe a toda a sociedade também virar e olhar pra gente, né? Acho que é isso, mais uma coisa que... o que é que eu ia falar, meu Deus? Calma que agora me passou na cabeça. Acho que é isso. No momento que eu tava, tipo, o assunto LGBTQIAP+, é uma coisa vasta, de vários assuntos, uma coisa diversa. E aí, como eu lembrei dela, então eu falei, poxa, essa sacada aqui pra falar sobre a transgeneridade vai ser uma coisa mais informativa, que a gente não discute muito, apesar de ser um assunto muito comum hoje em dia, que está sendo mais abordado, mas eu falei, poxa, dentro do nosso contexto, do nosso projeto, eu acho que vai fugir um pouco do que é o clichê normal, tipo gay, lésbica, bissexual, então eu falei, poxa, eu vou trazer ela aqui para dar uma aula básica e profunda também sobre a transgeneridade. Era sobre isso que eu ia falar. E também a gente não, como é que se diz? Não trazer essas pessoas, né, para o nosso núcleo achando que elas vão ser nossos professores, né? A gente tem que se responsabilizar pela necessidade de ter essas informações de forma autônoma, né? Por exemplo, não é porque eu sou uma pessoa trans necessariamente que eu vou dominar esse assunto, que eu vou saber sobre tudo, né? Nesse sentido, eu tenho conhecimento a partir da minha vivência e a partir daquilo também que eu fui atrás, que eu fui pesquisando, e que é necessário que todos façam esse exercício, né? A gente não pode também colocar nas costas das pessoas, né, essa responsabilidade. Porque você é indígena, você tem que só falar sobre isso. Porque você é PCD, você tem que só falar sobre isso, né? Eu quero também estar em diversos outros espaços para falar de outras coisas que eu tenho interesse, né? Maquiagem, ciências sociais, antropologia, relações humanas, política. Não deixar só isso, tipo, te definir. Exatamente. Ser travesti só ser o único assunto que você possa dialogar. Então, eu compreendi. Com certeza. As pessoas tendem a tipo, só porque eu sou gay, eu tenho que saber todas as... o que não machucar uma pessoa que é homossexual. Então, falas, tipo, eu posso cometer uma fala homofóbica sem nem perceber, e aí outra pessoa que, isso você tá cometendo homofobia, mas claro, a gente tá suscetível a erro, então... Até porque a gente foi criado pra justamente cometer esses tipos de preconceito. Sim. A gente foi criado pra ser machista, a gente foi criado pra ser racista, em diversas outras coisas, e acho que a partir do momento que a gente assume que essas coisas existem e elas fazem parte também da gente, da nossa construção, é que a gente começa, tipo assim, primeiro, se responsabilizar sobre isso e depois ver de que forma a gente vai fazer pra mudar, né? Mudar todos aqueles preconceitos que a gente tem internamente, porque querendo ou não, todo mundo tem preconceito. Exatamente. E é isso, gente. É isso, me obrigado. Sigam nas redes sociais, meu arroba é soteropolitrava. Meu nome é Gina Lúcia. É isso. Nosso projeto vai sair até
dia 25 da semana que vem, dia 25 de novembro. Então, não sabemos que dia vamos postar esse podcast, mas vai sair entre essa semana ou a outra. E é isso, espero que tenham curtido, que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Queria agradecer muito ao pessoal, né, da equipe, o convite, né, a importância de vocês enxergarem a necessidade de trazer esses temas para a sala de aula, né, trazer esses temas para outros lugares. E, enfim, agradecer mesmo. Eu que queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite de bater esse bate-papo aqui. E é isso, obrigado. Espero que a gente tenha mais oportunidade de fazer outros projetos juntos. E é isso, obrigado. Valeu.